Vem aqui comigo agora, quero voltar. Aquele atentado, a gente estava mostrando antes do intervalo que sofreu a Camila Marudin, a mulher do Ricardo Marudin, que foi morto, foi assassinado no dia do aniversário do filho. Ela estava presa depois porque a polícia fez toda aquela investigação, né? Descobriu um valor alto na conta dela. Chegou-se à conclusão que ela participava de um esquema, segundo a justiça, a própria polícia. Ela estava presa, voltou para casa, foi colocada em liberdade para voltar para casa. E agora a gente vai entender a situação dela, porque o doutor Cláudio Daledoni, advogado da Camila Marudin, vai conversar agora com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. Aqui a gente tem espaço para todos os lados da história. E aí ela estava em prisão domiciliar, estava em prisão, ela estava incondicional, enfim, qual era a situação? Ela podia se movimentar? Foi um questionamento que a gente fez aqui já no início, assim que soubemos da história do atentado que ela sofreu, ela que vinha mudando, inclusive, de endereços para manter, para preservar a vida, né, a própria segurança dela. Doutor Cláudio, obrigado mais uma vez, doutor. Qual é a situação da sua cliente nesse momento, doutor Daledoni? Boa tarde. Boa tarde, Jasso. Boa tarde a todos os telespectadores. A despeito de estar aqui em quarentena, com suspeita de Covid, inclusive o que foi suficiente para adiar o julgamento federal do caso Melissa, um júri federal. Então, só deixar isso claro, né? Que estou em casa, em quarentena, resguardando aí a tudo e a todos, atendendo às necessidades sanitárias. O que aconteceu foi um atentado ousado, a crônica de uma tragédia anunciada, porque quando ela saiu, foi concedida a ela a prisão domiciliar monitorada com tornozeleira. Eu, quando indagado pela imprensa, disse, ela sofrerá um atentado. E isso, ela foi sendo perseguida, ela foi sendo cercada e ela vinha modificando os seus endereços junto à central de monitoramento. E este último endereço, esse último esconderijo que ela estava, não tinha o monitoramento ainda, não estava apontando. Entretanto, na central de monitoramento, ela disse onde estava. E por que isso é importante citar? E essa é uma grande novidade, inclusive que eu vou levar ao conhecimento da autoridade constituída, no caso, o delegado Tito Lívio Barrichello, que é o responsável por essa investigação. Porque quem foi até esse endereço sabia exatamente aquilo que só a central de monitoramento sabia, que é efetivamente o local onde ela estava escondida. Isso é muito sério. Eu, Cláudio Daledoni, com as minhas investigações defensivas, tenho para mim que quem fez esse atentado estava devidamente monitorado também com uma tornozeleira eletrônica. E por que eu afirmo isso? Porque as informações dão conta de que existe já uma pessoa se colocando à disposição das autoridades e dizendo o seguinte: eu estou monitorado e eu estava em determinado local, sem que não fosse perguntado. Isso, para mim, já é o suficiente para levantar suspeita. Levantar uma suspeita não quer dizer acusar. Há uma suspeita fundada, sim. Enquanto dentro da minha atribuição de investigação defensiva, porque sou o defensor de Camila Marudin, e como eu disse lá no início, quando eu consegui tirá-la do sistema penitenciário e colocá-la com tornozeleira em casa para cuidar dos seus filhos, eu disse: não irão assassinar Camila tal qual fizeram com seu marido. Mas esse pessoal que rivaliza com ela é um povo ousado. E agora eles vão ter que enfrentar o Estado e enfrentar também a defesa constituída da Camila. Então, essas questões eu estou endereçando à autoridade constituída, estou auxiliando, eu, Cláudio Daledoni. Camila está muito abalada, ela nesse primeiro depoimento não conseguiu externar todas as circunstâncias que diziam respeito a ela, ela não conseguiu colocar as circunstâncias todas. Eu vou requerer um segundo depoimento dela, porque ela ficou ali, está muito chocada, ela quase foi assassinada, ela viu ali Paulo, que estava dando um apoio para ela, um apoio alimentar, a levou até o supermercado e colocou ela em casa, sendo atingido. Então, uma situação traumática, né? Primeiro viu o marido ser executado, depois foi presa, solta, perseguida e agora, efetivamente, quase assassinada. Então, o doutor... Pois não. Doutor, o senhor coloca, então, em dúvida, e o senhor questiona que pode ter havido um vazamento, então, de informação de onde ela estava. Essa é uma questão que eu gostaria de levantar com o senhor, confirmar isso. E mais uma questão, ela mantém a guarda dos filhos, ela pode se movimentar, pode sair de casa tranquilamente para ir ao mercado, fazer suas compras, voltar para casa. A justiça permite isso, doutor?
Ela pode sim, porque não tinha sido colocado o perímetro, o local. Quando você troca de endereço, eles ficam instalando o local. E ela foi a um mercado, a uma venda muito próximo da casa dela, com o apoio dessa pessoa que tem um carro. Então ela foi até, ela está sem carro, essa pessoa deu este apoio a ela foi buscar alimento. Quando retorna, ela é emboscada, essa pessoa que a apoiou leva os tiros e ela quase é assassinada. Não é que eu coloco... Para ela, doutor? É uma questão até da doutora Márcia Marcondes, que está aqui comigo, doutor. E a doutora Márcia pergunta o seguinte, se essa pessoa... reside no mesmo local. Vive com ela, não é que vive com ela, mas reside no mesmo local, dá uma segurança para ela ou não? Não. Ele, na verdade, ele é padrinho de um dos filhos do casal. Ele é compadre dela. E ele atendeu a uma situação. Nós indagamos também se ele não foi seguido... também questionei se ele não poderia estar aí, de certa forma, envolvido, e essas questões elas não ganharam nenhum relevo. Agora, o que mais me chama a atenção e que deve ser investigado pela autoridade policial é a questão, somente uma pessoa sabia onde ela estava. Essa pessoa que recebeu dentro do monitoramento. A questão é a seguinte, eu não estou fazendo uma acusação. Eu estou dizendo que é suspeito, tudo que é suspeito deve ser investigado. E para desvelar esse caso, vai desvelar na tornozeleira eletrônica, porque a par disso, me vem uma informação, nós temos, enquanto advogados criminalistas, muita informação, de que quem atentou contra a vida da Camila estava de tornozeleira eletrônica. E também, a par disso, veja, nós temos 3 circunstâncias relevantes, nós temos uma situação de que uma pessoa já se apresenta com álibi, mora, mas ninguém perguntou para essa pessoa, ou menos suspeitou dela. E essa pessoa já está se apresentando, dizendo, eu estava em determinado lugar. E isso, para mim, no campo das suspeitas, é digno de uma investigação. Tá certo. Bom, eu acredito, agora está a cargo do doutor Tito Barrichello, o senhor até também já citou o nome dele, eu acredito que o doutor Tito deve trazer mais informações e deve levar isso em consideração também. Eu quero agradecer, desejar melhoras ao senhor, doutor Cláudio D'Alidoni, né, que se recupere o mais brevemente possível da Covid. Eu recentemente passei por isso também, sei que não é fácil, a gente tem que cumprir essa quarentena em casa, né, mas que o mais breve possível o senhor possa estar bem aí, né, e trabalhando bastante, como eu sei que o senhor trabalha. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Um grande abraço. Um abraço, sempre às ordens. A gente continua, né, acompanhando esse caso.